Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo aqui, é o Desbanalizando. Eu sou Biano Rodrigues e o assunto de hoje é evolução. Sim, é a mesma evolução do Charles Darwin, aquele cara... Ah, não, de novo, meu. É evolução, eu quero fazer uma pergunta, cara, você tem uma pergunta. Tá, vai, pode perguntar. Você acredita na evolução? Não. Você acha mesmo que a gente veio do macaco? É sério. Não, mas se a gente veio do macaco, por que ainda existe macaco? Ah. Você já viu algum macaco dando a luz a um ser humano? Ah não, meu, brinca não, vai embora que eu já vou responder essas paradas aí, beleza? Demorou? Ah, beleza, falou. Desbanalizando! Desbanalizando! Perguntas essas que todos nós temos, eu já tive perguntas parecidas, muita gente se pergunta, mas se o homem veio do macaco, por que ainda existe macaco? Na boa, a maioria dessas perguntas são perguntas, de certa forma, ingênuas. Não quero ofender ninguém, mas é bem isso. Acontece o seguinte, nós não viemos do macaco. Quando a gente diz teoria, normalmente a gente usa em outro sentido de que cientistas usam, tá? Quando a gente usa a palavra teoria, a gente pensa o seguinte, eu imagino que algo seja possível, tal, tem teoria da conspiração, essas coisas. Cientistas usam essa palavra de uma forma diferente do jeito que a gente usa. Quando cientistas usam a palavra teoria, eles querem dizer de uma lei, algo que foi estudado, questionado e averiguado. Por exemplo, a velocidade que as coisas caem. Pessoal, a teoria da gravidade é só uma teoria. Pula de um prédio pra você ver se é só uma teoria. Não pula não, filho! Não pula não, por favor. Os objetos, eles caem todos na mesma velocidade. Isso foi averiguado, experimentado várias vezes. E diante da mesma circunstância, se você soltar um objeto, ele vai cair na mesma velocidade, usar ao mesmo tempo. Se você soltar um objeto de 100 metros do chão, ele vai chegar na mesma velocidade todo dia. A não ser que tiver um vento passando e coisa e tal. Acho que você já me entendeu, né? Teoria na ciência significa algo estudado e comprovado, averiguado. Caso esse é o da evolução. E vamos lá, hoje para algumas pessoas aí eu vou desenhar. Vamos lá? Vai ser mais fácil, vou desenhar. Chega aí. Vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui o latim, todo mundo sabe que o latim é uma língua extinta, é uma língua morta, mas há um certo tempo atrás havia pessoas que falavam latim. Vamos imaginar o seguinte, algumas pessoas que falavam latim aqui saíram e vieram para outro lugar, e outras também que falavam latim foram para outro lugar aqui. Uma pergunta básica seria, você imagina que um casal de falante de latim daria à luz a um casal de falante de italiano? Não, né, meu? O casal que fala latim dá à luz a um bebê que não fala nada, né, meu? O bebê vai aprender a falar ainda, mas como ele é filho de pessoas que falavam latim, ele vai aprender a falar latim. Ou caso, eu imagino assim, um casal não vai ter um filho que vai sair falando outro idioma, isso é impossível. Então, imagina o seguinte, o macaco não dá luz a ser humano, não seja orelha seca. E preste atenção aqui, saiu uma galera aqui e andou para outro lugar, eles migraram, foram para outro lugar. E aqui montaram uma colônia aqui de uma língua que futuramente seria italiano. Imagina o seguinte, fazer um ó mais bonito aqui. Imagina o seguinte, quando essas pessoas saíram daqui e migraram, elas não chegaram aqui falando italiano, elas ainda falavam latim. Mas os anos se passaram, como as palavras se modificam hoje em dia ainda, elas se modificavam no passado também. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, muitas pessoas não faziam uso de palavras como Google, deletar, Excel, internet, YouTube, coisa e tal. Eram coisas que não existiam, a nossa língua está evoluindo. E no passado, os falantes de latim mudaram para um lugar aqui. E depois de centenas, milhares de anos, a língua se modificou de uma tal forma que não dava mais para ser considerado latim. Deu origem, assim, ao italiano. Mas jamais também, em nenhum momento, você pensou,
Não, ontem era latim, hoje é italiano. Isso não existe, não dá, é um processo, é um momento, não dá para saber e quando isso virou. E desse mesmo lugar aqui saíram algumas pessoas, tá, foram para outros lugares e pessoas começaram a modificar o latim que veio a se transformar no francês. Tendo isso observado e explicado, espero que vocês entendam que ninguém falava latim hoje virou italiano amanhã, isso não existe, as pessoas mudaram e desses idiomas oriundos do latim a gente percebe semelhanças, por exemplo, a palavra aqui em português, amor, em italiano, amore, em francês, l'amour, se eu não me engano, e elas são parecidas, mas porque tivemos a mesma descendência, todos os idiomas vieram do latim. Nós, seres humanos, temos um descendente em comum com os macacos, então é lógico que nós vamos ser parecidos. Nós temos mãos, eles também, narizes, eles também, como um monte de animais aqui no planeta Terra. Nós somos bípedes, eles também, e por aí vai. Assim como a língua extinta, o latim, deu origem, deu uma ramificação aqui a vários idiomas, não só esses dois, o italiano e o francês, mas também um ancestral em comum, que eu não vou entrar em detalhe aqui porque eu não sou cientista, deu a origem a macacos e homens. Não vou falar das mulheres não, eu tô zoando, homens e mulheres aqui, tá, beleza? Isso aí, espero que tenha sido entendido. Bora, vamos sair desse desenho aqui. Quero agradecer aí a um cara que ele nem me conhece, mas eu tava usando aqui a analogia dele do latim com a evolução. O nome dele é Matt Delahanty. Eu assistindo um episódio de um programa que se chama Atheist Experience. Dá para assistir no YouTube também, eu assisto sempre no YouTube. É um programa que acontece em Austin, no Texas. E ele deu esse exemplo aí, obrigado galera do Atheist Experience, eu adoro assistir o programa de vocês. Eles nem vão ver isso aqui, mas valeu, eu curto. E depois de ter usado essa analogia, vamos responder algumas perguntas aqui, as perguntas que o Bobiano perguntou no começo do episódio. Mais ou menos assim, você acredita na evolução? Cara, eu acredito. Eu acredito porque é o seguinte, cara, eu acredito nas coisas que são estudadas e provadas. É igual eu já falei aqui no programa uma vez, se eu falar pra você, essa caneta vai cair. Aí eu faço assim. Aí eu falo, e aí? Você fala, não, eu não acredito. Você é um louco, meu. Você tá louco, entendeu? Tem gente que tem problema quando a gente fala dessa nossa linhagem vinda aí junto com o macaco. Mas se eu falar que a gente tem DNA em comum com árvores, aí eles vão falar que quem sou louco sou eu. Planeta Terra, cara, as espécies aqui se originaram de uma única espécie, um único ser vivo, não sei quando começou, ninguém sabe, se você sabe quando começou, parabéns, você vai lá, você vai ganhar um prêmio Nobel, mas é o seguinte, se você rastrear e fazer um exame minucioso ali, debaixo das suas células, moléculas, mais embaixo ainda, DNA, você vai lá e faz, mano, tá todo mundo em comum, você tem coisas ligadas com árvores, golfinhos e... É muito louco isso aí, mas é verdade, cara. E outra coisa, nós não viemos do macaco. Para de falar isso aí, não viemos do macaco. Ah, que raiva, velho. Ó, macaco não, nós os seres humanos, mais os macacos, temos um ancestral em comum. Nós somos uma ramificação de uma espécie que deu origem à outra. Ah, Biano, mas eu não vejo nada disso acontecendo. Quantos anos você vive, mano? Não se faça de bobo, cara. É verdade, quantos anos a gente vive? 100 anos, 80 anos, alguma coisa assim? Cara, isso é uma geração. Pra gente observar uma mudança dessa, teríamos que observar centenas, milhares de gerações para mudar. Possivelmente, cara, milhares, milhões de anos para ver algo grande assim acontecendo. E a pergunta, você já viu o macaco dando a luz a ser humano? Não. Ah, que pergunta
pergunta mais idiota, é claro que macaco não dá luz a ser humano. Assim, não, eu tô brincando, vou me acalmar aqui. Assim como no exemplo aqui, um casal que fala latim não dá luz a um bebê que sai falando francês, meu. A evolução acontece de uma forma diferente. E outra coisa, a pergunta mais ingênua que eu conheço é, se a gente veio do macaco, por que ainda tem macaco? Ai, mano, eu vou dar um exemplo. Os americanos vieram dos europeus. Se os americanos vieram dos europeus, por que ainda tem europeu? Ai, mano. A pergunta de se a gente veio do macaco, por que ainda tem macaco? Já tá errado, velho. Nós não viemos de macaco. Para de falar que nós viemos de macaco. Vai estudar. Ô, esse é um assunto bom, hein, pra eu... Esse é um assunto... Eu acho que eu fiz assim, tampei meu próprio rosto. Esse é um assunto bom pra eu falar aqui um dia, em teoria da conspiração, cara. Eu vou falar disso aí. Mano, sai fora disso. Antes mesmo de eu fazer o vídeo aqui, já sai vazado. Não brinca, não. Vai estudar! Vai estudar! Tá bom, né? Pra mim ficou meio descontextualizado. Ficou o quê? Contextualizado? Descontextualizado. O quê? Esse último finalzinho. Ah, tá. É, eu vou fazer... Não, mas eu falei, não, eu vou fazer ainda. Eu falei, é bom que vai ter um vídeo que eu vou falar sobre teoria. Mas eu falei, mas antes de eu falar, não brinca não, velho. Vai estudar! Que faz com o contexto daqui, que é estudar. É, ué. Eu fiz só um adendo. Bom, eu acho que eu já vou encerrar. Vou fazer assim, olha. É, porque a gente tem que fazer o bobeano. Vou encerrar assim. Bom, para encerrar hoje, eu queria agradecer todo mundo que assistiu aí. Obrigado, desbanalizando, tentando levar algum conhecimento. Espero não ter falado borracha aqui, porque eu sou só um cara que gosta muito de ciências e está envolvido com essas coisas. Compartilhe o vídeo, faz o comentário aqui e mais uma dica, se você for procurar conhecimento online, certifique-se de que você está procurando de uma fonte confiável também. Não vai me ler num blog de um cachaceiro aí que fica montando as coisas aí, ou um cara que põe coisas duvidosas na internet, não. Vai ler alguma coisa de pessoas sérias, pessoas que estudam e pessoas que te mostram da onde vem as fontes dele, ok? Muito obrigado, valeu aí, desbanalizando evolução. Quem quiser procura mais coisas aí na internet que é muito bacana, tem de tudo aí para responder sua pergunta. Valeu, é isso aí, um abraço, até a próxima, fui!